Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos falar sobre a passagem que retrata o julgamento de Jesus perante Pôncio Pilatos. Vamos ao texto. Meu reino não é deste mundo. Esta declaração foi feita por Jesus em resposta a uma pergunta do governador romano Pôncio Pilatos. Jesus estava sendo acusado de ser um rei dentro da Judéia, que era, naquela época, território de propriedade do Império Romano. Os reis que governavam sobre os judeus eram postos pelo imperador romano. Deste modo, qualquer um que se autoproclamasse rei naquela região, sem que isso partisse de Roma, seria considerado um usurpador e um homem que deveria ser morto. Já que ser rei sem permissão de Roma era querer, já que ser rei sem permissão de Roma era querer se elevar sobre aquele poder constituído. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: Essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: Então você é rei? Você, você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: Que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: Ele não é culpado de crime algum. Nesse diálogo, percebemos claramente Jesus querendo se esquivar das perguntas. Ele tenta de diversas maneiras não querer afirmar que ele era um rei. Jesus desconversa quando confrontado. O hebreu que queria surrupiar o título de Messias dos judeus se acovarda. O covarde, indiretamente, confirma ser rei, pois diz possuir um reino, embora diga que esse não fosse deste mundo. Percebendo que estava encurralado, ele decide novamente desconversar e dizer que foi Pilatos que o estava chamando de rei. E em seguida, entra numa paranoia de que nasceu para dar testemunho da verdade. Jesus se comporta da mesma forma que os cristãos de hoje, quando encurralado com os ateus, parte para uma outra conversa que não tem nada a ver com o que inicialmente estava posto. Coisa de pessoa alienada que não tem mais argumentos, prefere desconversar. Mas esse Jesus, além de ser um falso Messias, era um mentiroso. E podemos provar o que dizemos. Esse impostor de Messias fala a Pilatos de modo confuso, sem nada deixar claro. Esse impostor disse e ensinou que as declarações dos cristãos deveriam ser sim e não para não. Ele ensinou que os seus discípulos não poderia afirmar e negar as coisas ao mesmo tempo. Tinha que ser sim e não para não. Mas seja o vosso falar sim,
Seja o vosso falar sim, sim. Não, não, pois tudo que passa disto vem do maligno. Quer dizer, Jesus ensinou que devemos dizer sempre a verdade, sem meias palavras, sob penas de estarmos praticando o que é reprovável. No entanto, não é isso que vemos na postura de Jesus em seu diálogo com Pilatos. Aqui, seu sim pode ser não, e seu não pode ser sim, ou ainda pode ser sim e não ao mesmo tempo. Porque as respostas de Jesus eram vagas, vazias. O Messias acovardado não deixa claras as coisas, tanto que Pilatos insistiu em saber se ele era ou não um rei. O comportamento desse Messias falsário desmente uma outra declaração sua. Ele disse que seus discípulos, quando fossem arrastados aos tribunais e lá fossem acusados por causa de seu nome, que os mesmos não se preocupassem com o que deveriam dizer em defesa deles, pois o Espírito Santo lhes ensinaria o que deveria ser dito. Guardai-vos, porém, dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Veja aqui, gentios, né? É uma expressão que se contrapõe a judeus. São vários indícios como esses que mostram que Jesus ele veio em benefício, quer dizer, esse personagem Jesus inicialmente foi criado com essas ideias, né? Essas ideias que estão postas no Novo Testamento, elas inicialmente foram criadas para favorecer os judeus, certo? E não aos gentios, como nós. Nós somos gentios, certo? Somos os góis dos judeus, entendeu? Então, mas, continuando o texto, mas, quando vos entregarem, não cuideis como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Pois não sois vós os que falais, mas é o Espírito de vosso Pai, o que fala em vós. E aí, Jesus, por que você não soube, por meio do Espírito Santo, dar uma resposta clara em sua defesa? Por que tanta enrolação diante de uma indagação simples? Diante de seus discípulos, você não se definiu como filho do homem e que era filho de Davi, aceitando inclusive entrar em Jerusalém sobre um jumento para dizer que você era o rei prometido aos judeus? Porque diante de Pilatos você não afirmou aquilo que afirmava a seus discípulos? Se os discípulos de Jesus se comportarem como ele se comportou perante Pilatos, irão direto para um hospício, porquanto Jesus demonstrou ser um louco desmiolado que não falou coisa com coisa. E se perante um tribunal estiverem e se comportarem como o seu mestre, digo os cristãos, irão todos para a cadeia. Jesus se contradisse. Como podemos ver em suas declarações, seu depoimento foi um fiasco. Ele não quis dizer claramente que era um rei, mas disse que tinha um reino. Logo confessou que era um rei. Não importa se esse reino era em algum outro lugar. A pergunta de Pilatos era: você era um rei? E ele desconversou. Ele não disse que era rei. É inconcebível que alguém tenha um reino e não seja rei sobre tal. Esse Messias é um mentiroso descarado. Veja o que ele disse em uma de suas parábolas, em que ele mesmo se retrata como sendo rei. Então o rei respondeu: sim, ao que tem,
mais lhe será dado. Mais do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu fosse rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. O Messias cristão mostra claramente que seu reino é aqui na terra. Sim, pois nessa parábola ele diz que mandará executar na sua presença todos que se opuserem ao seu reinado. Você já viu alguém ser executado no céu? Essa execução só seria possível, portanto, aqui na terra. Logo, o Messias, qual rei, estaria exercendo o governo terrestre. Temos também a declaração do anjo Gabriel, que disse a Maria que Jesus reinaria sobre a casa de Davi, confirmando assim que ele deveria ser rei, sim, sobre Israel. E por fim, podemos citar a passagem em que o pseudo-rei dos judeus, o descendente de Davi, feito nas coxas, né, entrou em Jerusalém alegando que estava cumprindo uma profecia. Regozija-te muito, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação. Ele é pobre e vem montado sobre um jumento, sobre um potrinho, filho de uma jumenta. O escritor dos evangelhos, os evangelistas, né, pegaram essa passagem de Zacarias e tentaram aplicar Jesus. Mas se você ler a passagem, o capítulo todo, 9, o ideal é que vocês leiam capítulo 8 e o capítulo 9, certo? Mas a leitura do capítulo 9 já fica claro. Mas se não for suficiente, pode ler o 8. Se vocês prestarem atenção, o capítulo de Zacarias também um, retrata um ambiente de guerras. E haveria guerras entre Israel e outros povos, certo? E, e por fim, Israel sairia vitoriosa porque o Deus hebreu, né? Lógico, né, ia favorecer Israel. E esse rei que fala aqui não é um rei humano, não é um rei da linhagem de Davi ou coisa do tipo. Não é também uma passagem referente a Messias nenhum. Esse rei aqui, se você prestar atenção, é o próprio Deus hebreu. Podem dar uma verificada. Aqui é simplesmente o escritor, Zacarias, usou uma figura de linguagem para retratar o Deus hebreu na passagem. Não tem nada de Messias nessa passagem e não tem nada de o Messias, descendente de Davi, nada, tem nada a ver com pessoas humanas nessa passagem aqui. Aqui se refere ao Deus hebreu, esse rei, certo? Mas os mentirosos evangelistas pegaram essa passagem e disseram que esse rei aqui se aplicava ao Messias e direcionou para Jesus. Só que a passagem, como falei, esse rei não se refere a um rei humano nem a qualquer Messias, mas sim ao Deus hebreu. Aí você pode perguntar, mas como é que o rei hebreu, o Deus hebreu poderia vir montado no jumento? Aqui é uma figura de linguagem, só isso. Há várias passagens que diz que o Deus hebreu usa uma espada.
E aí? Ele tem uma espada de verdade? A passagem que diz que o Deus hebreu tem flechas e vem montado em cavalo. E aí, será que ele tem um cavalo literalmente? Levaram, pois, o jumentinho e os discípulos puseram os mantos em cima do lombo do animal, para que Jesus o montasse. Essa é toda a presepada que fizeram o- os escritores, né, do Evangelho, né? Dizem que as pessoas fizeram isso, jogaram panos para que Jesus passasse em cima desse jumento, para dar a entender que ele estava cumprindo essa suposta profecia de Zacarias capítulo 9, versos 9. Sendo que ali não se refere a Messias nenhum, em cima do lombo do animal para que Jesus o montasse. Muitas pessoas de entre a multidão espalharam as roupas ao longo da estrada à sua frente, enquanto outras estendiam-lhe ramos e folhas apanhados nos campos, bendito seja, nos campos, né? Aí, bendito seja o reino que vem estabelecer, o reino do nosso pai Davi. Glória a Deus nos altos céus. Isso é a passagem de Marcos, né? Veja, bendito seja o reino que vem estabelecer, o reino do nosso pai Davi. As pessoas, né, que estavam gritando, colocando panos para que Jesus passasse com o jumento em cima, acreditavam que ele, isso na passagem, né? E isso nada aconteceu, né? Estavam acreditando que Jesus era aquele filho de Davi, um descendente de Davi, né? Que vinha restabelecer o reino, olha. Bendito seja o reino que vem estabelecer. Ou seja, um reino estava para ser estabelecido e este reino era qual? O reino do nosso pai Davi, olha. O reino do pai Davi ficava onde? No céu? Não, ficava na terra. Glória a Deus nos altos céus. Então, nessa passagem, nós vemos que o pseudo-messias estava aceitando a condição de futuro rei entre o povo de Israel. E as pessoas, supostamente na lenda, acreditavam que ele era o Messias, o filho descendente ou o descendente de Davi, que ia tomar lugar ao trono que ele era de direito, que era reinar sobre os judeus. No dia seguinte, a notícia de que Jesus ia a caminho de Jerusalém espalhou-se pela cidade. E uma multidão enorme de gente, isso aqui é, um, é uma outra passagem, certo? Referente a essa mesma história de Jesus ter montado no jumentinho para querer cumprir a profecia de Zacarias. Então, no dia seguinte, a notícia de que Jesus ia a caminho de Jerusalém espalhou-se pela cidade. E uma multidão enorme de gente de fora que tinha ido para celebrar a Páscoa pegou em ramos de palmeira, veio ao seu encontro e seguiu pela estrada adiante, gritando: Glória a Deus, bendito o Rei de Israel. Veja que o povo estava gritando e estava declarando Jesus como sendo o rei do seu povo, o rei de seu povo. E vem em nome do Senhor. Naquela altura, os discípulos não compreenderam que era o cumprimento. Aí o mentiroso disse que isso aí era o cumprimento de uma profecia. Aí essa profecia que ele estava querendo dizer, ele está cumprindo, era aquela de Zacarias, capítulo 9, versos 9. O mentiroso João, né? Está dizendo que ele estaria cumprindo essa profecia. Vimos lá em Marcos, o mentiroso Marcos também disse que ele estaria cumprindo essa mesma profecia. O mentiroso Mateus também diz a mesma coisa, certo?
Por essas passagens, podemos constatar que o pseudo-Messias se via como rei e era visto como um suposto rei. E isso vai de encontro às suas declarações diante de Pilatos. Ele disse que seu reino não era deste mundo. Mas vemos, como acabamos de mostrar, que as suas ações, certo? E das pessoas que estavam em sua volta, era que ele era um rei que deveria reinar aqui na terra, certo? Mas o mentiroso chegou lá perante Pilatos, inventou aquela dizer que o reino dele não era daqui não, não era na terra não. Meu reino não é deste mundo. Mas como ele executaria uma pessoa aqui na terra, se seu reino não era terrestre? Portanto, é evidente por suas declarações que esse impostor queria ser rei, sim, sobre os judeus. Ele se acovardou, teve medo de morrer, amarelou. O covarde sabia que se falasse abertamente que era ou pretendia ser rei, ou que era o tal Messias esperado, ou que era o descendente de Davi, nessa mitologia, é lógico, esperado pelos judeus, estaria confessando seu crime e, portanto, se tornando merecedor de morte e seria executado por Roma. A história em dizer que Pilatos o considerou inocente porque ele não confessou nada. Isso aí, lógico que isso aí é todo um teatro, né? Armado, né? Não teve nada disso. Mas quando nós analisamos a passagem, por que Pilatos ele considerou ele inocente? Ele não falou nada. Pilatos perguntou se ele era rei. Ele disse que não era rei. Bom, se o crime dele era ele se constituir rei em oposição a Roma, porque Roma que mandava ali, né? Roma é que colocava os reis judeus ali. Então, se ele se declarasse rei ali, ele estaria cometendo crime. E seria. O Pilatos não ia lavar a mão dizendo que ele era inocente, não, e que estava se livrando da culpa do sangue do homem. Pilatos era o primeiro a jogar ele na sarjeta e mandar ele diretamente para a cruz. Mas ele não. Perguntou se ele era rei. Ele, você que disse que eu sou rei, mas eu não disse que eu sou rei. Meu reino não é desse mundo. A conversa do Messias. E o falso Messias ainda mentiu quando disse que se o reino dele fosse deste mundo, seus seguidores estariam lutando para que ele não fosse entregue. Só que os discípulos o viam como tal Messias guerreiro, que se assentaria no trono de Davi e governaria Israel. Os judeus, até mesmo os discípulos de Jesus, na lenda, nós percebemos que eles acreditavam que o Messias falsário seria um rei guerreiro que ia combater o Império Romano para libertar os judeus do domínio dos romanos. Sabemos isso por causa. Como é que nós sabemos disso que acabamos de declarar? Por causa da declaração dos seus próprios discípulos no dia em que ele supostamente teria saído do túmulo. O discípulo, os discípulos diz o seguinte: mas os principais dos sacerdotes, isso aí foi quando Jesus estava, dois discípulos de Jesus estavam caminhando, né, por um vilarejo chamado Emaus. Aí apareceu Jesus disfarçado, né, que eles não conheceram. Mas os principais dos sacerdotes e os nossos chefes prenderam-no e entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte. E crucificaram-no. E nós pensávamos que ele era o Messias que vinha para libertar Israel. Perceberam? E nós pensávamos, nós quem? Os discípulos, porque esses aqui são dois discípulos de Jesus. Está caminhando, conversando com ele, pensando que ele é uma outra pessoa. Eles achavam que ele era um, um estrangeiro que estava visitando Israel, Jerusalém, né? Porque era período de festa, né? Aí dizem eles que a cidade ficava cheia de estrangeiro, de grego.
tudo que é gente de outras partes. Aí eles chegam e dizem, e nós pensávamos que ele era o Messias que vinha para libertar Israel. Perceberam? Bom, quem foi que colocou essa história na cabeça dos discípulos para eles declararem isso? Os discípulos eram burros, burro demais, não sabiam de nada. Tudo que a todo tempo o tal de Jesus tinha que estar ensinando é, coisas simples da Torá, que nunca sabiam de nada, nunca entendiam nada das passagens bíblicas. Sempre esse tal desse Jesus, sempre tinha que estar explicando a eles o entendimento da passagem, nunca entendiam nada. Então, de onde foi que eles tiraram essa conclusão de que Jesus era o Messias que estava lá nas profecias dos judeus, de que iria libertar o povo de Israel? Nós imaginamos que foi o próprio Jesus que passou essa ideia para eles, de que ele seria um rei que ia governar Israel e tirar Israel do cativeiro, ou do cativeiro não, do domínio dos romanos. É esse seu mestre cristão, um covarde que desconversa e não afirma suas próprias convicções. Vejam que Pilatos pergunta algo e ele responde algo que não tem nada a ver. O que tem a ver com a pergunta de ser rei, Jesus? Dizer que você veio ao mundo com o propósito de pregar a verdade e que todos que estão do lado da verdade deveriam ouvi-lo. O Pilatos pergunta se o cara é rei, ele vem dizer, né? É, eu vim dar testemunho da verdade. Quem está do lado da verdade me ouve. O que tem isso a ver? Seu Jesus cristão é um mentiroso, mas ele quer que você seja uma pessoa verdadeira e honesta. Esse hipócrita que tanto acusou os outros de o ser, né, nós vemos várias passagens, né, chamando os fariseus, saduceus de hipócritas, descendentes de víboras, filhos do diabo, esse negócio todo. Mas ele mesmo, na hora de mostrar quem ele é, né, não mostrou. Simulou ser uma outra pessoa. Morra por ele e espere ser recompensado por esse impostor que nem rei nunca foi. Não foi nem aceito nem entre os do seu povo. É nítido que esse diálogo nunca aconteceu. Isso aí tudo é lenda, tudo mentira. Só uma pessoa muito boba para acreditar numa história tão mal feita dessa. Notem que Pilatos vai perguntar a Jesus quais são as acusações. Só que alguém na posição de procurador ou prefeito, tal qual estava Pilatos, jamais perguntaria isso. As acusações já haviam sido entregues a ele, a Pilatos, quando os líderes religiosos, os fariseus, saduceus e o sumo sacerdote, eles já levaram as acusações contra Jesus. Não tinha nada que Pilatos está perguntando a ele. Você vê que isso aí tudo é simulação, tudo mentira. As acusações já haviam sido entregues a ele antes de julgar o criminoso Jesus. O que ele tinha que fazer, isso Pilatos, era ouvir testemunhos, se fosse o caso, e isso nunca acontecia, posto que criminosos, arruaceiros do tipo de Jesus, não lhes era dada a mínima chance de defesa. O evangelista é tão idiota que esqueceu que o Messias tinha que reinar em Israel, pois o trono de Davi se encontrava na terra e não no céu. O anjo disse que seu reino seria na casa de Jacó e que Jesus, como descendente de Davi, receberia seu trono e que, sabemos, ficava na terra e não no céu. Essa passagem, com certeza, é uma invenção tardia, pois que ela não faz o menor sentido. Em diversas passagens, o Messias cristão faz alusão que reinaria na terra. Pilatos, como governador e magistrado, jamais permitiria um arruaceiro, agitador como Jesus, tomasse o controle do interrogatório. Aí o Pilatos vai e pergunta. Lembre-se que Pilatos, como governador, ele exerce
os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Ele julga e cria a lei que viria, ele julga e executa as leis que vinham de Roma, né? Lógico. Então, ali ele exerce esses três papéis de juiz, né? Acusador, o julgador, como ele é juiz, né? E o executor. Aí ele vai, pega o Pilatos vai e pergunta: Você é rei? Aí Jesus vem com conversa furada, aí não responde a pergunta, aí pergunta: Você que disse? Olha que absurdo. Se um juiz permitiria que você, a pergunta do juiz, ele vai jogar para você. É, o interrogado, o juiz faz a pergunta e o interrogado joga a pergunta para o juiz. Olha que idiotice. Se existe isso. Ainda mais naquela época que os caras eram extremamente arrogantes. O juiz é assim. Tem juiz que não admite você falar além do que ele quer ouvir. Imagine nesse tempo. E os caras mandavam matar num piscar de olhos. Aí Jesus, ele pergunta a Jesus uma coisa, Jesus vem não responde, joga a pergunta para ele e quando tenta responder, responde uma coisa totalmente que não tem nada a ver. Algo que não tem nada a ver. É, eu vim dar testemunho da verdade e quem for do lado da verdade ouve minha voz. O que tem a ver? Pilatos por acaso perguntou isso? Pilatos queria saber alguma pregação de Jesus? Não. Você é rei, então você tem que dizer qual era a resposta de Jesus. Sim ou não. Aí ficou com essa enrola-enrola, coisa de texto mal feito, é lógico, né? Que isso jamais aconteceu. Não é só um bobo que acredita nesse diálogo aqui e acha que isso de fato aconteceu. Mas repito, para quem acredita em cobra falante, em burro falante e numa águia que grita ai, 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 então todo esse besterol infantil narrado pelos escritores do Novo Testamento é fichinha de engolir. Se a pessoa engole um besterol daquele lá do Gênesis, que uma cobra falou para pessoas, um burro falou para uma outra pessoa, e que uma cobra surgirá no final dos tempos gritando ai, ai, ai no céu, isso é fichinha, né? A pessoa dessa engole qualquer coisa. Pilatos jamais permitiria que uma pergunta sua fosse respondida de forma ambígua e confusa como respondeu Jesus. Pilatos exigiria que ele respondesse imediatamente se ele era ou não rei. E ele teria que dar uma única resposta, sim ou não. Entenderam, pessoal? Isso aí é uma outra mentira clara, uma história inventada, criada por esses evangelistas para dar vida a esse personagem chamado Jesus. Aí o cristão vem dizer, não, mas Jesus existiu. Os historiadores, os melhores historiadores, afirmam que Jesus existiu. Temos vários documentos comprovando que Jesus existiu, tal, Joséfo e, e Plínio e tal. Eu não estou dizendo aqui que Jesus, a pessoa física, não existiu. Tudo indica que não existiu. Ainda que tenha essas supostas provas da sua existência física, certo? Mas tudo indica que ele não existiu. Mas eu não estou dizendo que ele não existiu, certo? A pessoa física, Jesus, homem, como eu e você, existiu, pode ter existido. Mas esse Jesus aqui pregado no Evangelho, Filho de Deus, com todos esses poderes e todas essas mentiradas aqui, nunca existiu. Aqui foi simplesmente esses evangelistas pegaram esse curandeiro que existia por lá
e deu todo esse status a ele dentro desse livro. Só isso. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Compartilhe, divulgue o canal. E até a próxima.